No mundo, os 10 mais estranhos casais de casamento não podem ser registrados 3 dias antes de casamento. O primeiro é o casamento antes de casamento. O casamento é um importante evento para celebrar os resultados da amizade. É uma expressão de respeito ao raciocínio da sociedade civil. Mais diferentes ambientes sociais e tradições culturais produzem muitos casais muito desconhecidos e até estranhos. Hoje, vejamos comigo os 10 mais estranhos casais de casamento do mundo. 10. Quartel d'Amor. O clã de Cronos de Campusai tem uma tradição estranha de casamento. Quando uma jovem menina chega ao ideal de casamento, o pai precisa construir uma quartel d'amor para a filha. A menina se encontra com vários propositores na quartel d'amor, até que ela se determine quem quer casar. Depois, o pai se casa com a menina e se torna seu marido. Porém, o marido precisa enviar para a esposa uma caixa de coxas para o marido, para que possam passar a noite com a esposa. Quanto mais coxas, mais noite possam passar. Se o marido não conseguir comprar coxas, a esposa e o marido não podem morar juntos. O marido precisa comprar uma caixa de coxas para que a esposa e o marido possam viver juntos. Essa tradição existe até agora. Para os externos, isso pode parecer estranho, mas para o cronismo, isso já era normal. 9. Prevelo. Jalimanda, na África do Norte, é a terceira maior ilha do mundo. As ilhas são regiões de 3 países diferentes, incluindo a Indonésia, a Maláquia e a Venlai. Em Saida, que é dividido entre a Indonésia e a Maláquia, todos os casais de casamento precisam obter uma tradição, que é prevê-lo 3 dias antes da matrimônio. Porque os locais acreditam que isso terá um negativo impacto no crescimento do marido. Para seguir esse tradicional, os casais de novos casais precisam preparar um alimento especial nos dias anteriores ao casamento. Para evitar que eles não possam aguentar e derrubarem a tradição, há especialistas que observam os casais. E os que observam não deixam a água. Afinal, eles têm que deixar a outra pessoa provar o crime que eles fizeram. Embora essa tradição pareça estranha para os estrangeiros, para os locais, esse santo tradicional já foi transmitido há muito tempo. Por isso, eles se tratam de forma sincera. Número 8. Batem-se no pé. Em um casamento em Coreia, há uma tradição que foi passada por centenas de anos. No dia do casamento, os velhos usam um peixe para bater no pé do marido. Os coreanos acham que o pé é o lugar com a menor energia do corpo e é mais fácil de ser infiltrado. Além disso, enquanto batem-se no pé, os velhos perguntam sobre o futuro do marido. O peixe que os velhos usam para batalhar é o peixe-cara, ele também é um símbolo de fortaleza. Este tipo de ritmo estranho é chamado de falaca. Quando o marido está sendo batido, se ele suporta a dor, ele será considerado forte o suficiente para lidar com o desafio da vida marido. Embora este tipo de ritmo seja estranho, em algumas regiões da Coreia do Norte, esta tradição continua. Se o marido não passar por um teste assim, ele será considerado uma humilhação de família. 6º lugar, Bali é o lugar de viagem que os casais mais gostam de ir, mas se eles se casaram em Bali, a situação seria totalmente diferente. Em Bali, como parte da cerimônia de casamento, limpar ou tirar um dedo é uma das tradições tradicionais. Na cultura de Bali, os dedos representam emoções negativas como desejo e gênero. Limpar ou tirar um dedo é igual a liberar um elemento negativo em um novo casal, em direção a um futuro mais positivo. Porém, os casais não precisam se preocupar. Este processo não é tão terrível. Os funcionários profissionais garantirão a segurança do processo, e até mesmo não serão mortos. Após a cerimônia, os novos casais receberão uma evolução mental e, por isso, terão sorte. Número 6. Tô com fome. Em algumas regiões da Tanzânia, os rituais de casamento podem fazer você se sentir incomodado. Nesses casamentos, o pai do marido vai torcer a filha para que ela tenha um marido feliz. Esse tipo de ritual parece um pouco assustador, mas para os povos, essa cerimônia tem um significado profundo. Fugir do pai é considerado um símbolo da sorte, que pode defender o casamento e proteger o marido e a esposa de não ser machucado. Na cerimônia, o marido que está vestido com a roupa de casamento precisa tomar cuidado, e o pai vai colocar água na cabeça e no peito da filha. O que é preciso dizer é que uma cerimônia assim é apenas para o marido, então os maridos não precisam se preocupar com isso. 5. Perguntar ao casal. Em algumas regiões do Himalaias, os rituais de casamento são surpreendentes. Há uma tradição que requer que o casal faça uma tarefa perigosa para demonstrar seu amor e sinceridade.
Essa tarefa perigosa pode ser uma ascensão de montanhas, ou uma floresta que atravessa o mar. Os brinquedos, através destes movimentos, mostram sua força e coragem, mostrando que pode fazer qualquer coisa para a brinqueda. Além disso, outra tradição da região pode ser um pouco estranha. Na feira, os brinquedos e as brinquedas desaparecem por um tempo, e os convidados podem abraçar os brinquedos ou as brinquedas. Mas este tipo de tradição não pode ser realizada em outras regiões do mundo. Os brinquedos irritados certamente não permitiriam que outras pessoas abraçassem seus amores. 4. Roubando a marida. Gilgit-Bestemmer é um país da África do Sul. Este é um dos lugares mais severos de roubamento de casas. Um grupo de homens jovens encontram uma nova esposa. Talvez eles conheçam, mas ainda não conhecem a pessoa. Uma garota roubada é levada para a casa do marido. As famílias do Sul tentam perdoá-la e concordar com o casamento. Ao mesmo tempo, o pai ou o pai de uma garota vem para a ajuda. No entanto, a maioria das vezes as mulheres ou suas famílias concordam com o acontecimento, porque elas não podem resistir. E esse tipo de atitude se tornou uma tradição. Elas apresentam um show de abdução quando se casam. E essa tradição continua por muitos anos. Mas em 1994, o governo já considerou o tipo de tradição como ilegal, porque a ligação entre o preto e o verdadeiro assalto é muito confusa. Mas ainda há algumas regiões que continuam com essa tradição. Eles até acham que é uma tradição romântica. 3. Tradição de casamento com choro. A cultura tradicional da China é longa, e as tradições de casamento são inúteis. Um tipo de tradição estranho é o casamento com choro antes de casamento. Em uma região, essa tradição já foi passada por centenas de anos. Não é só quebrar-se umas lágrimas, mas quebrar-se um grande sorriso. Além disso, as famílias do casamento também adicionam um sorriso. Este tipo de costume parece estranho, mas para os Tujas, o grande sorriso pode dispersar o mal dos novos casados, deixando a sorte chegar ao casamento do casamento. Este tipo de costume pode ser considerado o casamento da princesa Tuja. E depois se tornou parte da cultura do casamento local. Para as mulheres da família moderna, o momento de chorar pode conectar as gerações femininas, e ao mesmo tempo revelar a tristeza de sair da casa do marido. Este tipo de choro não é triste, mas é cheio de esperança para o futuro marido. 2. Vasco Guiana. Vasco Guiana está no sul da América do Norte, perto de Venezuela e Brasil. Há um povo antigo aqui, e suas tradições de casamento não são aceitáveis. Após o casamento, a casadora é pedida para se casar com todos os homens da família Sul, até a casadora se casar. Ou seja, cada noite após o casamento, a casadora deve se relacionar com diferentes homens. Após ter um bebê, a casadora. Há este tipo de tradição por causa da sua cultura. Este tipo de tradição faz com que a relação entre os membros da família seja mais próxima e a família seja mais pacífica. Mas a civilização humana se desenvolve até hoje. Este tipo de tradição não é aceitável pelos modernos. Se fosse em outros lugares do mundo, esta tradição só faria a relação entre as famílias piorar. A primeira é o casamento anterior. Antes de casar, o marido francês faz um casamento especial. O marido coloca as lembranças de quando ele estava sozinho, como fotos, pequenos vídeos, coisas de lembranças, etc., em um casamento, e com os amigos, eles colocam o casamento em um lugar secreto. Quando o casamento começa, quando o marido e a esposa recebem o primeiro filho, o marido faz uma pesquisa e lembra o estado da vida quando ele está sozinho. Este tipo de costume é para lembrar o marido. Quando a vida sozinho já se tornou o passado, o marido recebe uma nova fase da vida.